O dia em que José entendeu o silêncio, José nunca esqueceu o som da própria respiração, ecoando no fundo do poço, um som seco, abafado, misturado ao cheiro de terra úmida e abandono, como se o mundo inteiro tivesse se afastado dele naquele instante. E talvez tivesse mesmo, porque ali, jogado pelos próprios irmãos, o jovem que sonhava com estrelas se viu confrontado com a pergunta que atravessa gerações e corações até hoje: Deus havia se esquecido dele? Horas antes, José era apenas um rapaz confiante demais para a idade, vestindo a túnica que denunciava o amor do pai. E sem perceber, despertava a inveja que se acumulava silenciosa nos olhos dos irmãos. Inveja essa que cresceu como cresce o ressentimento nas famílias. Sem aviso, sem barulho, até explodir em atitudes irreversíveis, e quando o empurraram para dentro daquele buraco escuro, não foi só o corpo de José que caiu. Foi também sua compreensão infantil de fé. Aquela certeza simples de que quem sonha com promessas nunca será abandonado no meio do caminho. O poço não tinha água, mas estava cheio de silêncio. E silêncio dói mais do que gritos. Porque, no silêncio, a mente trabalha, revive, questiona, acusa, e José começou a revisitar cada sonho que tivera, cada visão em que feixes se curvavam, cada estrela que parecia confirmar que havia algo grande reservado para ele, e ali naquele fundo esquecido tudo parecia mentira, exagero ou pior, crueldade divina. No Brasil, muita gente entende esse tipo de silêncio, entende quando a oração parece bater no teto e cair de volta. Entende quando a promessa demora tanto que começa a parecer provocação. E José, sem saber, estava vivendo exatamente o intervalo que ninguém gosta de pregar. O espaço invisível entre o poço e o trono. Entre o chamado e o cumprimento. Entre o eu estarei com você e o porque estou sozinho agora. O que mais doía não era a fome nem o medo da morte, mas a sensação de injustiça, porque José não estava ali por ter feito algo errado, estava ali por ter sido fiel demais ao que acreditava. E isso gera uma revolta silenciosa que muita gente carrega até hoje. A sensação de que fazer o certo nem sempre traz resultados imediatos, de que obedecer nem sempre protege, e de que às vezes quem traz são justamente aqueles que deveriam cuidar. Enquanto a luz diminuía lá em cima, e os passos dos irmãos se afastavam, José deve ter pensado em Jacó, no pai que o amava, e esse pensamento talvez tenha sido mais doloroso do que a própria queda, porque a pergunta que ecoava não era apenas onde estão meus irmãos, mas onde está Deus agora? E essa é a pergunta que atravessa hospitais, quartos escuros, filas de desemprego, noites insones, e que quase nunca recebe resposta imediata. O silêncio de Deus não vem com aviso. Ele simplesmente acontece. E quando acontece, obriga a fé a amadurecer ou morrer. Porque ou você aprende a confiar mesmo sem sentir, ou você desiste de tudo aquilo em que acreditava. E José, ainda jovem, ainda ferido, ainda confuso, começou ali um processo que mudaria não apenas sua história, mas a de uma nação inteira. Embora, naquele momento, isso fosse impossível de enxergar. O poço não era o fim. Mas parecia, e esse é o perigo do silêncio. Ele nos faz acreditar que o capítulo atual é o último, que a dor é definitiva, que o abandono é permanente, quando na verdade o silêncio de Deus quase sempre esconde uma movimentação invisível, lenta, profunda, como raízes crescendo no escuro, antes de romperem o chão. José não sabia, mas naquele mesmo dia, decisões estavam sendo alinhadas, caminhos estavam sendo cruzados, e o que parecia uma traição sem sentido fazia parte de uma engrenagem maior, que não anulava a dor, mas dava propósito a ela. E isso é difícil de aceitar, porque ninguém gosta da ideia de sofrer para entender depois. O fundo do poço foi o primeiro lugar onde José deixou de ser apenas um sonhador e começou a se tornar alguém preparado para carregar a responsabilidade. Porque sonhos sem processo produzem pessoas frágeis, e Deus não entrega destinos grandes a corações que ainda não aprenderam a suportar o silêncio. Ali, sem aplausos, sem explicações, sem respostas, José começou a descobrir que fé não é sentir Deus o tempo todo, mas continuar confiando mesmo quando tudo parece contradizer o que ele prometeu. E essa descoberta, embora dolorosa, foi a base de tudo o que viria depois, porque antes do trono sempre existe um poço. Antes da honra existe o esquecimento. E antes do cumprimento existe um silêncio que testa se você ama a promessa ou confia no Deus que prometeu. Quando o silêncio vira venda, José achou que o fundo do poço era o limite da humilhação, mas ele ainda não sabia que o silêncio de Deus tem camadas e que algumas delas doem mais do que a queda inicial, porque depois que os irmãos o tiraram dali, não foi para resgatá-lo, foi para vendê-lo, como se sua vida tivesse se transformado em mercadoria barata, negociada entre estranhos enquanto risadas ecoavam. E esse momento marca uma transição brutal na alma de qualquer pessoa, porque existe uma diferença profunda entre ser rejeitado por quem te conhece e ser tratado como coisa por quem nunca te viu. E José atravessou essa linha sem aviso, com as mãos amarradas, o coração confuso,
e a fé começando a ser testada de uma forma ainda mais cruel. A caravana que seguia para o Egito levantava poeira no caminho, e cada passo para longe de casa era também um passo para longe de tudo que ele conhecia da língua, da cultura, das histórias que ouvira desde criança, e isso é algo que muita gente no Brasil sente quando a vida muda de forma abrupta, quando um desemprego, uma separação, uma perda, uma injustiça te arrancam do lugar seguro e te jogam num cenário onde você não reconhece mais nada, nem a si mesmo. José agora era estrangeiro, escravo, sem nome, sem direitos, sem voz. E talvez o que mais machucasse fosse o fato de que ele não tinha feito nada para merecer aquilo. Porque quando a dor vem como consequência de erros, ainda existe um certo controle, um certo entendimento, mas quando ela vem como injustiça pura, a alma entra em conflito. Porque a pergunta muda de o que eu fiz de errado para por que Deus permitiu isso comigo. O Egito não era apenas um novo território, era um símbolo de distanciamento, de ruptura total com o passado. E cada cidade que ficava para trás era como se arrancasse mais um pedaço da identidade de José. Enquanto o silêncio de Deus permanecia absoluto, sem sonhos, sem visões, sem sinais, apenas dias longos e noites silenciosas, cheias de pensamentos que não davam descanso. É nesse ponto que muita gente desiste da fé, não porque odeia Deus, mas porque se sente ignorada por Ele. E José estava exatamente nesse lugar perigoso, onde continuar acreditando parecia ingênuo demais e abandonar tudo parecia lógico demais. Quando foi vendido a Potifar, oficial do faraó, José entrou numa casa onde não era visto como pessoa, mas como ferramenta. Alguém que existia apenas para servir, e essa despersonalização corrói a alma lentamente, porque você começa a acreditar que vale apenas pelo que produz, pelo que entrega, pelo que suporta calado. E mesmo assim algo curioso começa a acontecer. Algo quase invisível, porque José não perde o caráter, não perde a excelência, não perde a integridade, mesmo sem aplausos, mesmo sem promessas renovadas, mesmo sem sentir a presença de Deus de forma clara, ele decide continuar sendo quem é. E essa decisão silenciosa revela uma maturidade que só nasce quando a fé deixa de depender de recompensas imediatas. No Brasil, quantas pessoas continuam fazendo o certo, mesmo quando ninguém está olhando? Mesmo quando o sistema parece premiar quem trapaceia, mesmo quando a honestidade parece atraso, e José se torna um espelho incômodo dessa realidade. Porque ele prospera não por circunstâncias favoráveis, mas porque escolhe não se corromper, e isso não acontece de um dia para o outro, acontece na solidão, nas pequenas escolhas, na resistência diária contra o ressentimento que tenta se instalar no coração. O silêncio de Deus, nesse estágio, começa a assumir uma forma ainda mais difícil de lidar. Porque agora José vê prosperidade ao redor, vê oportunidades, vê crescimento, mas ainda não vê propósito. E prosperar sem entender o porquê pode ser tão confuso quanto sofrer sem explicação. Porque a pergunta muda novamente, e agora não é mais por que estou sofrendo, mas para que tudo isso está servindo. E o céu continua fechado, como se Deus estivesse observando à distância, deixando que o processo siga seu curso sem interferência aparente. É nesse ponto que muita gente faz acordos internos perigosos, decide que vai se permitir pequenas concessões, pequenas mentiras, pequenos desvios, porque pensa que se Deus não está falando, então talvez não esteja se importando. E essa é uma armadilha silenciosa, porque o caráter é testado justamente quando não há supervisão divina visível, quando não há medo imediato de consequências. José, no entanto, escolhe permanecer fiel não porque espera algo em troca, mas porque entende, ainda que de forma confusa, que perder a integridade seria perder a última coisa que ninguém poderia tirar dele. E essa escolha o fortalece por dentro, mesmo que por fora tudo continue incerto. O problema é que o silêncio de Deus não termina quando você faz o certo. Às vezes ele se aprofunda. E José logo descobriria isso da forma mais dura possível, porque fazer tudo corretamente não o protegeria de uma nova injustiça. E isso quebra a lógica simplista da fé meritocrática, né? Aquela ideia de que, se você fizer tudo certo, tudo dará certo. E quando essa lógica cai, ou a fé amadurece, ou ela se transforma em cinismo. José estava sendo preparado para entender que Deus não é um sistema de recompensas imediatas, mas um autor que escreve histórias longas, cheias de capítulos difíceis, onde o sentido completo só aparece no final. E, enquanto isso, o leitor sofre, questiona, duvida, mas segue lendo. O silêncio de Deus nesse capítulo não é ausência, é observação, é lapidação, é construção interna. E isso é difícil de aceitar, porque ninguém gosta da ideia de ser moldado pela dor. Mas é exatamente nesse ambiente que José começa a se tornar alguém capaz de sustentar o que viria depois,
Alguém que não se perderia quando o poder chegasse porque já havia aprendido a sobreviver quando tudo foi tirado. A venda, a escravidão, o deslocamento, o anonimato, tudo isso parecia aleatório, cruel e sem sentido, mas estava formando um homem que não seria movido por ressentimento, nem por vingança, nem por orgulho, e essa formação não acontece em alta velocidade, ela exige tempo, silêncio e resistência. 3 coisas que o coração humano mais odeia, mas que são essenciais para qualquer promessa que demora. Quando a noite caía na casa de Potifar e José se deitava exausto, talvez ele ainda orasse, talvez chorasse em silêncio, talvez apenas olhasse para o teto sem palavras. Isso também é oração, porque às vezes a fé não se expressa em frases bonitas, mas em permanecer de pé mesmo quando tudo dentro de você grita para desistir. E esse tipo de fé, embora invisível, é a que sustenta destinos que parecem grandes demais para pessoas comuns. E José, sem saber, estava sendo transformado exatamente nisso. Quando fazer o certo custa caro demais, José começou a perceber que o silêncio de Deus não apenas permanece. Ele se intensifica justamente quando a fidelidade é colocada à prova de forma mais cruel. Porque na casa de Potifar, enquanto tudo parecia finalmente encontrar algum equilíbrio, enquanto o trabalho fluía, a confiança crescia e a vida começava a ganhar uma aparência de normalidade. A armadilha veio de onde ele menos esperava, não como violência explícita, mas como sedução silenciosa, insistente, diária, algo que testa não o medo, mas o caráter. E isso é muito mais perigoso, porque o medo nos afasta do erro, mas a sedução nos convence de que o erro pode ser justificável. A esposa de Potifar via José todos os dias, observava sua postura, sua competência, sua juventude, e aos poucos o desejo dela começou a se transformar em insistência, em convites disfarçados, em oportunidades cuidadosamente criadas, para que ninguém visse. E essa é uma realidade que atravessa culturas e épocas, porque tentações raramente chegam como algo feio ou obviamente errado, elas chegam como atalhos emocionais, como chances de aliviar a dor, como promessas de prazer que parecem compensar todo o sofrimento acumulado. José estava sozinho, longe da família, sem ninguém que o conhecesse de verdade, sem qualquer garantia de futuro, e a proposta implícita era clara. Ceder poderia significar conforto, proteção, talvez até ascensão, enquanto resistir significava risco, conflito e possivelmente mais sofrimento, e é nesse ponto que muita gente cai. Não por falta de fé declarada, mas por cansaço interno, porque depois de tanto silêncio, de tanta espera, de tanta injustiça, o coração começa a negociar valores, começa a pensar que talvez Deus não se importe tanto assim com detalhes, que talvez um desvio pequeno não seja tão grave, especialmente quando ninguém parece estar olhando. Mas José olha para além da situação imediata, não porque seja forte naturalmente, mas porque algo foi construído nele durante o poço e a escravidão. Algo que o impede de trocar a integridade por alívio temporário, e ele recusa não uma vez apenas, mas repetidas vezes, dia após dia, e cada recusa é uma pequena morte interna, porque dizer não ao errado também é dizer não a uma falsa sensação de controle. É aceitar continuar vulnerável, exposto, dependente de um Deus que continua em silêncio. No Brasil, quantas pessoas enfrentam esse tipo de dilema silencioso quando ninguém está vendo, quando a pressão não vem de fora, mas do dentro, quando a tentação parece oferecer exatamente aquilo que está faltando, e ainda assim resistir significa permanecer no escuro, sem garantias, sem reconhecimento, apenas com a consciência limpa, algo que o mundo raramente valoriza. O problema é que fazer o certo não impediu a injustiça, pelo contrário, a recusa de José despertou raiva, humilhação e vingança, e em um único momento, toda sua fidelidade foi distorcida em mentira. Toda sua integridade foi transformada em acusação. E aquele que escolheu não tocar no erro, foi tocado pela calúnia, jogado novamente no lugar que ele achava ter deixado para trás. Agora não mais um poço improvisado, mas uma prisão oficial, fria, escura, definitiva aos olhos humanos. O impacto emocional disso é devastador, porque existe uma dor específica em sofrer por fazer o certo. Uma dor que confunde, desorienta, e leva a alma ao limite, porque quebra a lógica mais básica da justiça, e José entra na prisão, não como criminoso, mas como alguém que perdeu a fé na previsibilidade da vida, porque se até a fidelidade produz punição, então o que resta? O silêncio de Deus nesse momento é quase insuportável, porque não há livramento, não há intervenção, não há explicação. Apenas grades, dias iguais, noites longas e pensamentos que retornam como ondas, perguntando se tudo aquilo valeu a pena, se não teria sido melhor ceder, se não teria sido mais fácil se adaptar, se o preço da integridade não é alto demais para alguém que já perdeu tudo. A prisão representa mais do que um lugar físico. Ela simboliza o confinamento emocional de quem fez escolhas difíceis, e mesmo assim foi punido, e esse tipo de prisão
É comum e invisível silenciosa porque muita gente continua vivendo, trabalhando, sorrindo, mas por dentro se sente encarcerada pela frustração, pelo sentimento de ter sido fiel àquilo que acreditava e não ter recebido nada em troca. José agora vive dias que se arrastam, sem perspectiva, sem notícias do mundo exterior, sem sonhos, sem promessas renovadas, e esse é talvez o ponto mais crítico da jornada. Porque o silêncio de Deus aqui não é apenas ausência de resposta, é a sensação de abandono completo, de ter sido esquecido depois de ter feito tudo certo. E é nesse ponto que muitos se tornam amargos, cínicos, desconectados, transformando a dor em identidade, a injustiça em desculpa para endurecer o coração. Mas algo impressionante acontece novamente, algo que não chama atenção imediata, porque não é espetacular, não é milagroso, mas é profundamente transformador. José não se permite endurecer. Ele não deixa que a injustiça o transforme em alguém ressentido. E isso é uma escolha diária, difícil, silenciosa, porque a prisão oferece todas as justificativas para a amargura, e ainda assim, ele escolhe continuar sendo íntegro, prestativo, atento, alguém que serve mesmo quando não há vantagem alguma em servir. Esse tipo de postura não nasce da ingenuidade, nasce de uma fé que já entendeu que Deus não é um mecanismo de troca, que não responde imediatamente a boas ações, mas que trabalha em camadas profundas, invisíveis, preparando não apenas circunstâncias, mas pessoas. E José começa a ser visto novamente, não porque busca reconhecimento, mas porque a excelência silenciosa sempre chama atenção, mesmo nos ambientes mais improváveis. A prisão se torna um novo espaço de formação. E isso parece quase cruel, porque ninguém quer aprender mais nada depois de sofrer tanto. Mas é exatamente ali que José desenvolve algo essencial: a capacidade de cuidar de outros mesmo estando ferido, de ouvir dores alheias enquanto carrega as próprias, de interpretar sonhos enquanto os seus parecem enterrados. E essa habilidade não surge do conforto, surge da empatia construída na dor, porque só entende o sofrimento quem já foi atravessado por ele. O silêncio de Deus não se quebra com explicações, ele se aprofunda em confiança, e José começa a aprender que confiar não é sentir segurança, é escolher permanecer fiel mesmo quando tudo indica que não há recompensa alguma à vista. E isso redefine completamente o conceito de fé, porque tira Deus do lugar de solucionador imediato de problemas e o coloca como arquiteto de processos longos, complexos e muitas vezes dolorosos. A prisão não era o fim, mas parecia assim como o poço pareceu, assim como a venda pareceu. E esse padrão começa a se repetir não para punir, mas para fortalecer, porque cada vez que José sobrevive a um silêncio prolongado, ele se torna menos dependente de circunstâncias e mais firme internamente. Isso é fundamental para alguém que um dia teria poder suficiente para destruir ou salvar vidas. Fazer o certo custou caro demais, custou liberdade, reputação, esperança imediata, mas construiu algo que nenhum cárcere poderia tirar, e essa construção interna é invisível, lenta, quase imperceptível, mas absolutamente necessária. Porque promessas que demoram exigem pessoas que suportam injustiças sem perder a alma. Enquanto as noites na prisão se acumulavam e os dias pareciam idênticos, José talvez não percebesse, mas o silêncio de Deus estava moldando nele uma profundidade que nenhum sucesso precoce poderia oferecer. E isso prepara o terreno para o próximo capítulo, onde a esperança volta a surgir, apenas para ser adiada novamente, porque a jornada de José ainda não havia atingido o ponto mais doloroso, aquele onde a expectativa nasce e é frustrada, testando não apenas a fé, mas a capacidade de continuar acreditando depois de mais uma decepção. A esperança que nasce na prisão e morre no esquecimento depois de tanto tempo vivendo no silêncio absoluto. José quase já não esperava mais nada, e talvez por isso a esperança tenha surgido de forma tão sutil, quase tímida, dentro daquele ambiente improvável que era a prisão. Porque a esperança verdadeira nem sempre chega como explosão. Às vezes ela aparece como um sussurro que diz talvez ainda haja algo. E esse talvez é perigoso, porque quando você já se acostumou com a dor, voltar a esperar significa se permitir sentir de novo, e sentir de novo significa correr o risco de se decepcionar mais uma vez. José agora era alguém respeitado dentro da prisão, não por status, mas por postura, alguém em quem se podia confiar, alguém que ouvia, que ajudava, que servia, e essa posição foi construída sem atalhos, dia após dia, sem saber se aquilo teria algum sentido além daquele espaço fechado. Foi nesse contexto que dois homens chegaram, o copeiro e o padeiro do faraó, figuras importantes acostumadas ao luxo agora jogadas no mesmo lugar que José, e a presença deles trouxe algo que havia desaparecido há muito tempo. Conexão com o mundo exterior, com a possibilidade ainda que remota de mudança. Quando José percebeu a tristeza nos rostos deles, algo se moveu dentro dele. Porque quem já sofreu muito,
desenvolve uma sensibilidade diferente, uma capacidade de perceber a dor alheia, mesmo quando a própria ainda está aberta, e ele pergunta o que estava acontecendo não por curiosidade, mas por empatia, e essa pergunta simples abre uma porta que parecia fechada para sempre. Os sonhos daqueles homens se tornam um ponto de virada, porque José volta a fazer aquilo que o conectava com o propósito original: interpretar sonhos, ouvir Deus de alguma forma, ainda que o silêncio geral permanecesse. E ao interpretar corretamente algo, reacende uma chama antiga que ele achava ter se apagado no fundo do poço e atrás das grades. Existe um momento específico em que a esperança retorna com força. Aquele instante em que você pensa: agora vai, agora tudo muda, agora finalmente Deus vai agir. E José vive exatamente isso quando diz ao copeiro que se lembrasse dele quando fosse restaurado, não como alguém desesperado, mas como alguém que acredita que aquela era a conexão que faltava, o fio invisível que o tiraria dali. No Brasil, quantas pessoas vivem esse momento quando uma entrevista de emprego parece promissora, quando um contato influente aparece, quando uma porta se entreabre depois de anos de espera, e o coração acelera, a fé se renova, os planos voltam a existir, porque a esperança tem esse poder quase cruel de nos fazer imaginar um futuro melhor, antes mesmo de ele existir. Mas o problema da esperança não é ela mesma, é o esquecimento que pode vir depois, porque o copeiro foi restaurado, voltou ao palácio, retomou sua vida, suas rotinas, seus privilégios, e José foi esquecido não por maldade direta, mas por indiferença, e essa forma de esquecimento é ainda mais dolorosa porque não tem vilão. Claro, não tem alguém a quem culpar, apenas o silêncio, novamente agora amplificado pela frustração de quem acreditou que a espera estava acabando. 2 anos se passam, e 2 anos no silêncio parecem uma eternidade, especialmente quando você já contou os dias, já se preparou emocionalmente para sair, já reorganizou a esperança dentro de si, e de repente tudo volta ao ponto zero. E essa é uma das experiências mais difíceis da fé, quando você acredita que Deus finalmente falou que o tempo acabou e percebe que ainda não era a hora. O esquecimento do copeiro não é apenas um detalhe da história, é um teste profundo. Porque agora, José não está apenas lidando com a ausência de resposta, mas com a quebra de expectativa, com a sensação de ter sido passado para trás pela vida, de ter sido deixado de lado depois de ter feito tudo certo novamente. Esse tipo de dor gera uma tentação silenciosa: desistir internamente, continuar vivendo por fora, mas morrer por dentro. Parar de esperar, parar de sonhar, parar de se envolver. Porque assim dói menos, e muita gente escolhe esse caminho, se protege emocionalmente, criando uma fé fria, distante e mecânica que não espera mais nada para não se decepcionar. José, no entanto, não se fecha completamente. E isso é talvez o maior sinal de maturidade espiritual, porque continuar aberto depois de tantas decepções exige coragem, exige confiança, não no resultado imediato, mas no caráter de Deus, mesmo quando ele parece lento, ausente ou indiferente. José aprende algo fundamental nesse período: que a esperança não pode estar ancorada em pessoas, porque pessoas esquecem, falham, se distraem, seguem suas vidas, e quando a fé se apoia demais em conexões humanas, ela se torna frágil, dependente e vulnerável ao esquecimento alheio. O esquecimento do copeiro, embora doloroso, reposiciona José, tira dele a ilusão de que a saída viria por influência humana, e o força a confiar novamente em um Deus que continua calado, mas que nunca deixou de estar no controle mesmo quando tudo parecia parado. Esse reposicionamento é interno, invisível, e por isso ninguém percebe, mas ele é essencial porque prepara José para um livramento que não viria em partes, mas de uma vez só, não como fuga, mas como elevação. E isso só seria possível porque ele já havia aprendido a esperar sem depender de atalhos. O silêncio de Deus nesse capítulo não é punição, é proteção. Porque tirar José da prisão antes do tempo teria colocado ele em um lugar onde ainda dependeria de pessoas, ainda seria vulnerável a frustrações semelhantes, e Deus estava preparando algo que não poderia falhar, algo que exigia maturidade emocional, espiritual e psicológica. E essa maturidade só se constrói quando a esperança é testada até o limite. 2 anos depois, quando ninguém mais esperava, quando José talvez já tivesse aprendido a viver sem expectativas, algo começou a se mover no palácio, e o silêncio que parecia definitivo estava prestes a ser quebrado. Não de forma suave, mas de forma abrupta, surpreendente e inegável, porque quando Deus decide agir depois de um longo silêncio, ele não pede licença, ele muda cenários inteiros em um único dia.
E José estava prestes a descobrir que nenhum segundo de espera foi em vão, mesmo aqueles que pareceram cruéis demais para fazer sentido. A noite em que o silêncio de Deus começou a rachar, o silêncio que parecia eterno, não foi quebrado aos poucos. Ele começou a rachar de forma inesperada, numa noite comum para José, mas desesperadora para o homem mais poderoso do Egito. Porque enquanto o prisioneiro dormia em um lugar esquecido, o faraó se revirava na cama, atormentado por sonhos que não faziam sentido e que nenhum sábio conseguia explicar, e esse contraste revela algo profundo sobre o tempo de Deus. Porque muitas vezes, ele está trabalhando simultaneamente em dois extremos, preparando quem vai subir e permitindo que quem está no topo perceba que não controla tudo. José não sabia, mas enquanto ele passava mais uma noite sem expectativa alguma, o cenário político e emocional do Egito começava a se desestabilizar, e quando estruturas fortes se abalam, abrem espaço para pessoas improváveis, aquelas que foram lapidadas no silêncio, longe dos holofotes, longe da pressa, longe da vaidade. O faraó chama seus magos, seus intérpretes, seus conselheiros, mas ninguém consegue oferecer uma resposta que traga paz. E nesse vazio de soluções, a memória do copeiro é finalmente ativada não por saudade de José, mas por necessidade, porque muitas vezes as pessoas só lembram de você quando precisam e isso dói, mas também faz parte do processo, porque o propósito não depende da pureza das intenções humanas. Ele avança apesar delas. Quando o copeiro menciona José, não fala de sua dor, de sua injustiça, de sua história, fala apenas de sua habilidade. E isso é simbólico porque antes de José ser lembrado como pessoa, ele é lembrado como função, como alguém útil, e isso poderia ser humilhante, mas José já havia aprendido a não basear sua identidade no reconhecimento externo. E essa maturidade seria fundamental para o momento que estava chegando. Chamado às pressas, José é retirado da prisão, barbeado, trocado, apresentado ao faraó. E essa transição abrupta entre cárcere e palácio revela como o tempo humano e o tempo de Deus operam de formas completamente diferentes, porque enquanto para José a espera foi longa, desgastante, quase insuportável, para Deus tudo estava no tempo exato, e quando a porta se abre, ela se abre completamente. Sem meio termo, sem ensaio, sem aviso prévio. Diante do faraó, José não se promove, não se vende, não se exalta. Ele reconhece que a interpretação não vem dele, mas de Deus, e essa postura é fruto, direto do silêncio anterior. Porque quem não foi quebrado pela espera dificilmente permanece humilde quando a oportunidade aparece. E José fala com clareza, com autoridade tranquila, sem desespero, explicando sonhos que carregavam o futuro de uma nação inteira, e naquele momento, algo muda, não apenas no ambiente, mas na percepção de quem estava ouvindo. Porque o faraó não vê apenas um intérprete, vê alguém diferente, alguém que passou por algo que o palácio não produz. O silêncio de Deus começa a rachar porque agora fica claro que cada etapa anterior teve um propósito específico. O poço que ensinou humildade, a escravidão que ensinou administração, a prisão que ensinou liderança e a espera que ensinou dependência. Tudo converge naquele momento, como peças de um quebra-cabeça que só fazem sentido quando vistas juntas, e José começa a entender, ainda que parcialmente, que nada foi aleatório, nada foi desperdício, nada foi esquecimento. O plano apresentado por José não é apenas espiritual, é estratégico, prático, visionário, e isso mostra que o silêncio de Deus não nos prepara apenas para falar de fé, mas para oferecer soluções reais para problemas concretos. E essa combinação é rara porque muita gente fala bem, mas não sustenta, e José sustenta porque viveu o que pregava. O faraó percebe isso, e em um movimento que ninguém poderia prever, ele eleva José a uma posição que ultrapassa qualquer expectativa, não como favor, mas como reconhecimento de capacidade. E essa elevação repentina poderia ter sido destrutiva se José não tivesse passado por tudo o que passou antes. Porque subir rápido demais sem estrutura interna leva à arrogância, ao abuso de poder, à desconexão da realidade. Mas José sobe com os pés no chão e o coração alinhado porque o silêncio de Deus o esvaziou de vaidade antes de encelou de autoridade. O momento da virada é emocionante, mas também carrega um peso enorme. Porque agora, José não é apenas alguém que foi resgatado, ele se torna responsável pelo futuro de milhões de pessoas. O faraó entrega a José autoridade, nome, reconhecimento, e isso poderia parecer o fim da jornada. Mas na verdade é apenas o início de um novo tipo de teste. Porque agora o desafio não é sobreviver à injustiça, mas administrar a honra sem se perder. E muitos falham exatamente nesse ponto. O silêncio de Deus não foi quebrado para recompensar José, mas para posicioná-lo, porque o propósito
nunca foi apenas tirá-lo da prisão, mas colocá-lo no lugar certo para cumprir uma promessa que envolvia muito mais do que sua própria vida. José começa a atuar com sabedoria, organizando, planejando, prevenindo, e cada decisão reflete o homem que foi moldado na dor, alguém que entende o valor do tempo, da escassez, da espera, porque já viveu tudo isso na pele. A noite em que o silêncio começou a rachar não foi apenas a noite de um sonho interpretado. Foi a noite em que ficou claro que Deus nunca esteve ausente, apenas trabalhando fora do campo de visão humano. E essa revelação muda tudo porque ressignifica cada lágrima, cada pergunta sem resposta, cada dia aparentemente perdido. Ainda assim, a história não termina aqui porque existe um confronto inevitável que ainda precisa acontecer. Aquele em que José terá que lidar com o passado que o feriu. E esse confronto testará não sua fé, mas sua capacidade de perdoar, porque o silêncio de Deus pode preparar alguém para governar, mas só o perdão prepara alguém para ser livre de verdade. Quando o passado bate à porta do poder, o poder muda o cenário, mas não apaga a memória. José descobriria isso da forma mais intensa quando o passado que ele acreditava estar enterrado no silêncio dos anos atravessou as portas do palácio sem pedir permissão, trazendo consigo rostos conhecidos, vozes antigas e feridas que nunca tinham cicatrizado completamente. A fome se espalhava pela região, exatamente como havia sido revelado nos sonhos, e enquanto o Egito tinha provisão, outras terras começavam a sentir o desespero, inclusive Canaã, o lugar de onde José fora arrancado à força. E foi assim que seus irmãos, os mesmos que o traíram, o venderam e mentiram ao pai, apareceram diante dele sem reconhecê-lo, curvando-se, exatamente como nos sonhos da juventude que um dia pareceram delírio. Esse momento é carregado de tensão silenciosa porque enquanto eles veem apenas um governante egípcio, José vê todo o seu passado condensado em segundos, cada humilhação, cada noite no poço, cada dia na prisão, tudo retorna com força. E aqui existe um conflito profundo, porque agora ele tem poder suficiente para se vingar sem esforço algum, para fazer justiça com as próprias mãos, para devolver na mesma moeda tudo aquilo que recebeu. No Brasil, muita gente sonha com esse momento, o dia em que finalmente terá a chance de mostrar para quem feriu que venceu, que deu a volta por cima, que não precisa mais engolir a dor calado. E esse desejo é humano, compreensível, quase automático. Mas é exatamente nesse ponto que o caráter é testado de forma definitiva. Porque o verdadeiro poder não está em revidar, está em escolher o que fazer com a dor quando você já não precisa mais dela para sobreviver. José precisa sair da posição de vítima para assumir a posição de alguém responsável por vidas, inclusive pela vida daqueles que o machucaram. E essa transição não é simples porque exige separar o passado do propósito. Exige não permitir que feridas antigas ditem decisões atuais. E isso só é possível porque ele passou tempo suficiente no silêncio, aprendendo a não reagir impulsivamente. Elós testa não por crueldade, mas por discernimento. Porque antes de liberar provisão externa, José precisa entender se houve transformação interna. Se aqueles homens ainda são os mesmos capazes de destruir um irmão por inveja, ou se o sofrimento também os amadureceu. Cada encontro é emocionalmente desgastante, cada palavra precisa ser medida, cada silêncio carrega significados profundos, e José chora escondido, não porque seja fraco. A postura de seus irmãos diante da possibilidade de perder Benjamim revela algo novo, uma preocupação genuína com o pai, uma responsabilidade que antes não existia. E José percebe que algo mudou, ainda que imperfeitamente, e essa percepção começa a desmontar o desejo de vingança. Porque o perdão verdadeiro não nasce da obrigação, nasce do reconhecimento de transformação. E essa é uma das decisões mais complexas da vida. Porque perdoar não significa esquecer, nem fingir que nada aconteceu significa escolher não permitir que o passado controle o futuro. José entende que tudo o que viveu o conduziu até ali, não para se exaltar, mas para preservar vidas.
Ao prover alimento, proteção e reconciliação, José não apenas salva sua família da fome, mas rompe um ciclo de violência emocional que poderia atravessar gerações. E esse talvez seja um dos maiores milagres da história, não a ascensão ao poder, mas a capacidade de não repetir o mal recebido. O perdão que cura o que o tempo não curou, o tempo passou, mas o tempo sozinho não cura feridas profundas. Ele apenas ensina a conviver com elas. E José sabia disso porque mesmo depois do reencontro, mesmo depois da provisão, mesmo depois das lágrimas, ainda havia algo que precisava ser tratado, algo que não se resolve apenas com gestos externos, mas com decisões internas, silenciosas, difíceis. O perdão verdadeiro não acontece no momento do reencontro. Ele acontece nos dias seguintes, quando as emoções baixam, quando o impacto passa, quando a realidade volta a se instalar, e é aí que José enfrenta o desafio mais delicado de toda a sua jornada: continuar escolhendo perdoar mesmo quando a dor ainda existe. Seus irmãos agora vivem sob sua proteção, desfrutam de segurança, alimento, estabilidade, tudo aquilo que José não teve quando foi lançado ao poço. E essa desigualdade poderia facilmente gerar ressentimento oculto. Aquela sensação silenciosa de injustiça tardia, de que o perdão beneficiou mais quem errou do que quem sofreu. E esse sentimento é comum, humano, compreensível, mas extremamente perigoso porque ele se infiltra aos poucos e corrói por dentro. José entende que o perdão não é um favor aos outros, é um ato de libertação pessoal. Porque enquanto alguém carrega ódio, ainda está preso ao passado, ainda é controlado por quem feriu, e ele já havia passado tempo demais aprisionado para aceitar qualquer forma de cárcere emocional. No Brasil, quantas pessoas continuam presas a histórias antigas, a traições, a abandonos, a injustiças familiares, mesmo depois de anos, mesmo depois de terem reconstruído a vida, porque nunca decidiram perdoar de verdade, apenas seguiram em frente com a ferida aberta. E essa ferida sangra nos relacionamentos, nas decisões, na forma de enxergar o mundo. José escolhe algo radical. Ele não apenas perdoa, ele ressignifica a própria história, reconhecendo que, embora o mal tenha sido real, o propósito foi maior. E essa ressignificação não apaga a dor, mas impede que ela seja o centro da narrativa. Porque quando a dor se torna o centro, tudo passa a girar em torno dela. O perdão de José não é ingênuo, não é esquecimento seletivo, não é negação do que aconteceu, é uma escolha consciente de não permitir que o passado dite o futuro. E isso exige uma maturidade que só nasce em quem foi profundamente tratado no silêncio de Deus. Ele conversa com os irmãos, tranquiliza, reafirma, não por obrigação, mas porque entende que a culpa deles também é uma prisão. E libertar os outros é, muitas vezes, parte do processo de libertar a si mesmo. A morte de Jacó, o pai, poderia ter reacendido o medo, a insegurança, a desconfiança. E, de fato, os irmãos temem uma possível vingança tardia, o que revela o peso da culpa que carregavam. Mas José reafirma sua postura, não com palavras frias, mas com compreensão profunda, mostrando que sua identidade não está mais ligada ao que sofreu, mas ao que se tornou. Esse momento revela algo essencial sobre o silêncio de Deus, porque fica claro que o objetivo nunca foi apenas levar José ao trono, mas levá-lo a um lugar de maturidade emocional e espiritual, onde ele pudesse lidar com o poder sem se corromper com memória, sem se destruir com o passado, sem se aprisionar. O perdão cura aquilo que o tempo não curou, porque o tempo passa, mas as escolhas permanecem. E José escolheu não se definir pela ferida, mas pelo propósito, e essa escolha muda tudo, porque redefine como ele enxerga a própria trajetória, não como uma sequência de tragédias, mas como uma preparação dolorosa, porém necessária. Esse tipo de perdão não é comum, não é fácil, não é natural. Ele exige uma compreensão profunda de que Deus esteve presente mesmo quando parecia ausente, de que o silêncio não foi abandono, mas processo, e essa compreensão transforma a dor em aprendizado, a injustiça em ferramenta, a espera em alicerce. José se torna assim um exemplo poderoso de alguém que não permitiu que o sofrimento o tornasse amargo, mas deixou que ele o tornasse sábio, sensível, forte, e essa é uma das maiores vitórias que alguém pode alcançar. Porque vencer externamente é importante, mas vencer internamente é essencial. O perdão não mudou o passado, mas mudou o significado do passado.
E isso é libertador, porque permite olhar para trás sem ser puxado para trás, permite lembrar sem reviver, permite falar sem sangrar. O silêncio de Deus agora compreendido revela seu propósito final: formar alguém capaz de amar depois de ter sido ferido, de confiar depois de ter sido traído, de liderar depois de ter sido humilhado, e isso não se constrói com respostas rápidas, mas com processos longos e silenciosos. José vive o restante de seus dias, não como alguém que apenas sobreviveu, mas como alguém que entendeu, e esse entendimento traz paz, não a paz de quem nunca sofreu, mas a paz de quem atravessou a dor e não perdeu a alma no caminho. O perdão fecha um ciclo que o tempo sozinho não conseguiria fechar, e prepara o terreno para a conclusão dessa jornada, onde a grande pergunta finalmente é respondida: José foi esquecido por Deus? Ou foi preparado por ele de uma forma que poucos conseguiriam suportar? O sentido final do silêncio. Durante muito tempo, José viveu tentando entender o que não fazia sentido. E talvez essa seja uma das maiores lutas humanas. A tentativa constante de explicar a dor enquanto ela ainda está acontecendo, quando na verdade algumas respostas só existem depois que a tempestade passa. Agora, olhando para trás, ele começa a perceber que o silêncio de Deus nunca foi vazio, nunca foi ausência, nunca foi descuido, mas um espaço necessário para a construção de algo que não poderia ser feito. Em meio ao barulho, à pressa e às respostas fáceis, o silêncio foi o ambiente onde José aprendeu a ouvir mais profundamente, não apenas a voz de Deus, mas a própria alma, suas limitações, seus medos, suas tendências, suas feridas, e esse autoconhecimento foi tão importante quanto qualquer promoção ou livramento. No Brasil, onde tudo parece urgente e imediato, onde a dor precisa ser resolvida rápido, e a fé muitas vezes é apresentada como um caminho de soluções instantâneas. A história de José confronta essa mentalidade porque mostra que alguns propósitos exigem espera, exigem amadurecimento, exigem um tipo de resistência que não se desenvolve em ambientes confortáveis. O sentido final do silêncio não está em explicar cada detalhe do sofrimento, mas em revelar quem nos tornamos por causa dele. E José se tornou alguém capaz de enxergar além do momento, além da emocal, além do impulso. Alguém que entende que Deus não trabalha apenas no resultado, mas no processo, porque resultados impressionam, mas processos transformam. O poço o ensinou a lidar com a rejeição. A escravidão o ensinou a servir sem perder a dignidade. A prisão o ensinou a esperar sem desistir. O esquecimento o ensinou a não depender de pessoas. O poder o ensinou a liderar sem se vingar. E o perdão o ensinou a ser livre. E cada uma dessas lições foi aprendida no silêncio, quando não havia aplausos, quando não havia explicações, quando não havia garantias. Esse encadeamento revela que o silêncio de Deus não é um buraco entre dois milagres, é parte do milagre, porque sem ele, a história não teria profundidade, não teria transformação, não teria impacto real. José entende que se tivesse sido tirado do poço rapidamente, teria sido apenas um jovem sonhador frustrado. Se tivesse sido promovido sem passar pela prisão, teria sido um líder imaturo. Se tivesse sido lembrado antes do tempo, teria dependido de pessoas. E se tivesse reencontrado os irmãos, sem ter sido tratado internamente, teria usado o poder para ferir, não para curar. O silêncio, portanto, foi proteção, foi preparo, foi lapidação, ainda que na época tenha parecido abandono. Essa compreensão muda a forma como José enxerga Deus, não mais como alguém que responde rapidamente para evitar dor, mas como alguém que ama profundamente o suficiente para permitir processos longos porque vê o final desde o início, e essa visão gera uma fé mais madura, menos emocional, mais enraizada. José não romantiza o sofrimento, ele não diz que foi fácil nem que foi agradável. Ele apenas reconhece que foi necessário, e essa distinção é importante porque sofrimento não é virtude em si, mas pode se tornar ferramenta quando integrado a um propósito maior. O silêncio de Deus não é punição para quem erra, é treinamento para quem será responsável por muito. E essa verdade é desconfortável, porque desafia a ideia de que fé serve apenas para nos livrar de problemas, quando na verdade ela também nos prepara para enfrentá-los com sabedoria. José percebe que sua história não é apenas sobre ele, mas sobre gerações, sobre preservação, sobre reconciliação, sobre mostrar que Deus age mesmo quando não fala, que cuida mesmo quando não responde, que conduz mesmo quando não explica. Esse entendimento traz descanso, não porque tudo foi esclarecido, mas porque tudo foi ressignificado, e ressignificar não é esquecer, é atribuir um novo lugar à dor na própria história. O sentido final do silêncio é revelar que Deus não abandona seus filhos no processo. Ele os acompanha, mesmo quando escolhe não se manifestar de forma visível. E essa presença silenciosa é tão real quanto qualquer milagre explícito. José passa a viver com essa consciência, não mais questionando cada atraso,
mas confiando que se Deus permitiu, há algo sendo construído. Mesmo que ainda não seja visível, e essa postura muda tudo porque traz paz em meio à incerteza. O silêncio que antes doía agora ensina, agora fortalece, agora orienta. E isso só é possível porque houve tempo suficiente para que a dor fosse processada, a fé fosse reconstruída e o propósito fosse revelado. O sentido final do silêncio não é nos dar todas as respostas, mas nos tornar pessoas capazes de viver bem, mesmo sem elas. E José se torna exatamente isso, alguém que aprendeu a confiar além da compreensão, a esperar além da lógica, a perdoar além da dor. Essa maturidade não o distancia de Deus, pelo contrário, o aproxima de uma forma mais profunda, menos dependente de sinais, mais conectada à essência. E essa é talvez a maior herança de toda a jornada. A história de José prova que o silêncio de Deus não é um erro no roteiro, é uma parte essencial da narrativa. E quem aprende a atravessá-lo sem perder a fé descobre no final que nunca esteve sozinho, apenas sendo preparado para algo maior do que poderia imaginar no início. Quando a promessa finalmente Sergipe cumpre, existe um momento na vida em que a promessa deixa de ser apenas uma ideia distante e se torna realidade palpável, concreta e inegável. Quando esse momento chega, ele não vem acompanhado apenas de alegria, mas também de um peso silencioso, porque perceber que tudo se cumpriu obriga a olhar para trás e reconhecer o preço pago ao longo do caminho. José vive exatamente isso quando percebe que não está apenas ocupando um cargo alto no Egito, mas cumprindo, em detalhes, aquilo que um dia viu em sonhos quando ainda era jovem demais para entender o que aquilo custaria. Os feixes realmente se curvaram, as estrelas realmente se alinharam, mas não como um espetáculo de vaidade pessoal, e sim como parte de um plano muito maior, que envolvia sobrevivência, reconciliação e redenção. O cumprimento da promessa não apaga a memória do sofrimento. Pelo contrário, ele a ilumina, porque agora cada queda faz sentido, cada atraso encontra explicação, cada silêncio ganha contexto, e isso provoca uma mistura profunda de emoções, gratidão, reverência, alívio e até um certo temor. Porque entender o plano de Deus não é algo leve, é algo que gera responsabilidade. José não celebra como alguém que venceu uma competição. Ele vive o cumprimento como alguém que entende que foi preservado para preservar outros, e essa consciência muda completamente a forma como ele ocupa o lugar de honra, porque ele não governa para se exaltar, governa para servir, não lidera para se vingar, lidera para sustentar. No Brasil, onde tantas pessoas sonham com reconhecimento, sucesso, virada do vida, a história de José confronta a ideia de que o cumprimento da promessa é o fim da jornada, quando na verdade é o início de uma nova fase mais exigente, mais complexa. Porque agora não se trata mais de resistir, mas de administrar aquilo que foi confiado. José entende que a promessa não se cumpriu apenas quando seus irmãos se curvaram diante dele, mas quando ele foi capaz de olhar para eles sem ódio, sem desejo de revanche, sem necessidade de provar nada, porque esse era o sinal mais claro de que o processo tinha funcionado. O cumprimento da promessa também revela algo desconfortável. Se Deus tivesse respondido antes, se tivesse acelerado o processo, José não teria sido capaz de sustentar o que recebeu, e essa percepção gera humildade, não orgulho, porque mostra que o atraso foi misericórdia, não negligência. Cada decisão que José toma agora carrega a marca de tudo o que ele viveu. A sensibilidade com os famintos vem de quem já passou fome emocional. A paciência com os fracos vem de quem já foi esquecido. A justiça equilibrada vem de quem já foi injustiçado, e isso torna sua liderança diferente, humana, profunda. A promessa se cumpre não apenas externamente, mas internamente, porque José finalmente se torna a pessoa que os sonhos exigiam. E isso é talvez o ponto mais importante de toda a história. Porque Deus não realiza promessas para impressionar, Ele realiza para alinhar destino e caráter. O silêncio de Deus agora é lembrado com respeito, não com dor, porque fica claro que ele foi o terreno onde tudo foi construído. E José passa a carregar essa compreensão como um legado, algo que não pode ser ensinado apenas com palavras, mas com testemunho de vida. O cumprimento da promessa também traz encerramentos emocionais importantes, porque permite que José deixe de viver em função do que perdeu e passe a viver em função do que foi confiado. E essa transição liberta, porque encerra um ciclo de sobrevivência e inicia um ciclo de propósito. Ele não precisa mais provar que Deus estava com ele. Sua própria história se torna a prova, não como propaganda de sucesso, mas como testemunho de fidelidade em meio ao silêncio. O cumprimento não vem com fogos, vem com estabilidade, com continuidade, com responsabilidade diária. E isso mostra que promessas verdadeiras não produzem euforia momentânea, produzem transformação duradoura. José entende que o maior milagre não foi sair da prisão, nem chegar ao palácio, nem governar o Egito, mas atravessar tudo isso sem perder a fé, sem perder o caráter, sem perder a capacidade de amar,
e isso redefine completamente o conceito de vitória. Quando a promessa finalmente se cumpre, ela não grita, ela repousa porque não precisa mais ser defendida, apenas vivida. E José vive, com maturidade, com gratidão e com uma reverência profunda pelo Deus que falou pouco, mas trabalhou o tempo todo. Esse cumprimento não encerra a história. Ele confirma que cada silêncio teve sentido e prepara o coração para a reflexão final. Aquela que conecta a história de José com a nossa, mostrando que promessas que demoram não falham. Elas formam e que o tempo de Deus, embora doloroso, é preciso. Quando a promessa finalmente Sergipe cumpre. O que José aprendeu sobre Deus no silêncio? Se José pudesse resumir tudo o que viveu em uma única lição, talvez ele dissesse que aprendeu mais sobre Deus quando ele não falava do que nos raros momentos em que falou claramente, porque o silêncio revela o caráter de quem confia, expõe as motivações mais profundas e separa a fé verdadeira da fé que depende de recompensas imediatas. José aprendeu que Deus não precisa explicar seus caminhos para continuar sendo justo. E essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar. Porque o ser humano quer entender antes de obedecer, quer sentir antes de confiar, quer ver antes de crer. E o silêncio quebra essa lógica, forçando a fé a amadurecer. Ele aprendeu que Deus não está ausente quando parece distante, apenas está trabalhando em uma dimensão que os olhos humanos não alcançam. E essa percepção muda completamente a forma de interpretar a espera, porque transforma a ansiedade em expectativa e a frustração em preparação. No Brasil, onde muitos associam a presença de Deus a manifestações visíveis, respostas rápidas e soluções imediatas, a história de José ensina que a presença divina também se manifesta na resistência silenciosa, na força para continuar, na capacidade de não se corromper quando ninguém está olhando. José aprendeu que Deus valoriza o processo tanto quanto o resultado, porque é no processo que o caráter é formado, e sem caráter, qualquer resultado se torna perigoso, instável, destrutivo. E isso explica por que tantas pessoas alcançam posições altas e caem rapidamente, porque chegaram antes de estarem prontas. Ele entendeu que o silêncio de Deus não é um sinal de desaprovação, mas muitas vezes um sinal de confiança. Como se Deus dissesse sem palavras: eu sei que você aguenta, e essa confiança, embora dolorosa, é um privilégio que poucos percebem no momento em que estão vivendo. José também aprendeu que Deus usa pessoas imperfeitas, sistemas falhos e até injustiças para cumprir seus planos, sem ser o autor do mal, mas sendo o redentor dele. E essa compreensão impede que a fé se torne frágil diante das falhas humanas, porque ela passa a estar ancorada em Deus, não em pessoas. Ele aprendeu que o tempo de Deus não segue a lógica da urgência humana, porque Deus trabalha com gerações, não apenas com momentos. E aquilo que parece demora em uma vida pode ser proteção para muitas outras, e essa visão amplia o entendimento da espera, tirando-a do campo pessoal e colocando-a em um contexto maior. José descobriu que Deus não prepara apenas cenários favoráveis, ele prepara pessoas fortes o suficiente para sustentar cenários difíceis. E essa preparação acontece longe dos aplausos, longe dos holofotes, longe das validações externas, porque só assim o coração é tratado sem distrações. Ele aprendeu que o silêncio de Deus revela o que realmente sustenta a fé, porque quando não há respostas, não há sinais, não há livramentos imediatos. Aquilo em que você continuou confiando mostra onde sua fé está ancorada, e José escolheu continuar confiando, não porque era fácil, mas porque era necessário para não se perder. José também aprendeu que o sofrimento não define o valor de uma pessoa, mas revela sua estrutura interna, e isso o impediu de se enxergar como vítima mesmo quando foi injustiçado, porque ele entendeu que a dor não o diminuía, apenas o moldava. O silêncio ensinou José a ouvir melhor, a observar mais, a falar menos, a agir com mais discernimento, e essas qualidades foram essenciais para a liderança que ele exerceu depois. Porque líderes que não passaram pelo silêncio tendem a agir por impulso, por ego, por insegurança. Ele aprendeu que Deus não precisa ser defendido quando parece calado, porque sua fidelidade não depende da nossa compreensão. E essa maturidade espiritual traz descanso, porque tira das mãos humanas o peso de explicar o inexplicável. José aprendeu que a verdadeira prova da fé não está em acreditar quando tudo vai bem, mas em permanecer íntegro quando tudo vai mal. E essa integridade silenciosa é uma das formas mais profundas de adoração, porque honra a Deus, mesmo sem garantias. Ele também aprendeu que Deus não desperdiça nenhuma dor, nem atraso, nenhuma lágrima. E embora isso não torne o sofrimento mais leve, torna-o significativo, porque saber que algo está sendo construído ajuda a suportar o peso do processo. No final, José entendeu que Deus esteve presente em cada silêncio, não como espectador distante, mas como arquiteto paciente, ajustando detalhes, alinhando tempos
formando alguém capaz de carregar uma promessa que demorou, mas não falhou. Essas lições não foram aprendidas em um dia, nem em um momento específico, foram acumuladas ao longo de anos de quedas, de esperas, de frustrações, e é por isso que elas têm tanto peso, porque foram vividas, não apenas ouvidas. O que José aprendeu sobre Deus no silêncio não pode ser resumido em frases bonitas, mas pode ser sentido em sua postura, em suas escolhas, em sua capacidade de confiar sem entender. E essa é uma herança poderosa porque atravessa gerações e continua falando com quem hoje vive no intervalo entre a promessa e o cumprimento. O que José aprendeu sobre Deus no silêncio. Para quem está no meio da espera, se a história de José tivesse terminado apenas com sua ascensão ao poder, ela seria inspiradora, mas distante, quase inalcançável. Porém, o verdadeiro impacto dessa jornada está naqueles que ainda não chegaram ao final, nos que estão exatamente no meio da espera, vivendo o intervalo doloroso entre o que foi prometido e o que ainda não se cumpriu. Este capítulo não é apenas sobre José, é sobre quem lê, ouve e se identifica. Sobre quem está vivendo dias em que nada parece avançar, em que orações parecem não passar do teto, em que o silêncio de Deus pesa mais do que qualquer resposta negativa. Para quem está no meio da espera, a história de José diz algo essencial. Você não está atrasado, você está em processo. E essa distinção muda tudo, porque atraso gera culpa, frustração e desespero, enquanto processo gera aprendizado, resistência e crescimento, ainda que dolorosos. No Brasil, onde muitos vivem sob pressão constante, lutando para sobreviver emocionalmente, financeiramente, espiritualmente, a espera parece um castigo. Mas José mostra que a espera pode ser um treinamento silencioso, um espaço onde Deus está trabalhando em você antes de trabalhar por você. Para quem está no meio da espera, é importante entender que o silêncio de Deus não significa indiferença. Significa que Ele está lidando com camadas profundas, aquelas que respostas rápidas não alcançam, porque algumas transformações não acontecem com palavras. Acontecem com vivências. A espera revela o que realmente importa, porque quando tudo é tirado, quando planos são interrompidos, quando expectativas são frustradas, aquilo que permanece mostra onde está o seu alicerce. E José permaneceu porque sua fé, ainda que ferida, ainda que confusa, estava enraizada em algo maior do que circunstâncias favoráveis. Para quem está no meio da espera, a história de José também alerta para um perigo silencioso: endurecer o coração, porque a espera prolongada pode transformar fé em amargura, se não houver vigilância interna. E manter o coração sensível em tempos difíceis é uma escolha diária, não um sentimento automático. José escolheu não se tornar alguém amargo, mesmo quando teria todas as razões para isso. E essa escolha foi essencial para que ele pudesse reconhecer o propósito quando ele finalmente se revelou. Para quem está no meio da espera, é fundamental lembrar que fazer o certo não garante caminhos fáceis, mas garante que você não perderá a si mesmo no processo, e perder a si mesmo é sempre mais caro do que qualquer atraso. O silêncio de Deus testa não apenas a paciência, mas a identidade, porque quando não há respostas, não há aplausos, não há reconhecimento. Você precisa decidir quem você é, sem essas validações. E José aprendeu isso no anonimato, longe do olhar de todos. Para quem está no meio da espera, existe uma esperança real, ainda que discreta. O tempo de Deus não cancela promessas. Ele as amadurece. E promessas amadurecidas produzem frutos mais profundos, mais duradouros, menos frágeis. José não se tornou grande apenas porque chegou ao palácio, mas porque chegou inteiro, sem ter perdido o caráter, a fé e a capacidade de amar. E isso só foi possível porque ele atravessou a espera sem desistir. Para quem está no meio da espera, a história de José convida a perseverança consciente, não aquela perseverança cega que ignora a dor, mas aquela que reconhece a dor e ainda assim escolhe continuar, um dia de cada vez, sem romantizar o sofrimento, mas sem permitir que ele defina o final da história. O silêncio de Deus não é um teste para ver se você aguenta sofrer. É um processo para formar alguém capaz de sustentar aquilo que virá. E isso muda completamente a forma de encarar a espera, porque ela deixa de ser um fardo sem sentido e passa a ser um investimento invisível. Para quem está no meio da espera, é importante lembrar que Deus não se esquece de ninguém no processo. Mesmo quando tudo parece parado, mesmo quando nada muda, externamente há movimentos internos acontecendo, ajustes finos, alinhamentos profundos, e esses movimentos são essenciais para o que está por vir. José não sabia quando sairia da prisão, nem quando veria seus sonhos se cumprirem, mas ele sabia quem ele era, e essa consciência o manteve firme. Mesmo quando o futuro parecia incerto, para quem está no meio da espera, essa é talvez a maior lição. Não permita que o silêncio de Deus apague aquilo que ele já falou, porque o que foi prometido não perde validade no silêncio. Apenas entra em fase de preparação. A espera não é o oposto da promessa, é parte dela. E entender isso não elimina a dor, mas dá direção, dá sentido, dá força para continuar. José atravessou a espera e sua história permanece viva.
exatamente porque ele não desistiu no meio. E isso se torna um convite poderoso para quem hoje se encontra nesse mesmo lugar invisível, silencioso e aparentemente esquecido, mas que na verdade pode ser o terreno onde algo muito maior está sendo construído. José foi esquecido por Deus? A pergunta que atravessou poços correntes, prisões e anos de silêncio, finalmente pode ser respondida não com uma frase simples, mas com uma compreensão profunda construída. Ao longo de toda a jornada, José não foi esquecido por Deus, ele foi escondido por um tempo. E existe uma diferença enorme entre esquecimento e preparo. Embora no meio do processo tudo pareça exatamente a mesma coisa. Ser esquecido dá a sensação de abandono, de descaso, de irrelevância, enquanto ser escondido envolve intenção, cuidado, estratégia. Mas o problema é que quem está sendo preparado raramente percebe isso enquanto está passando pela dor. José foi esquecido pelos irmãos, esquecido pelo copeiro, esquecido pelas circunstâncias, mas nunca foi esquecido por Deus. E essa verdade só se torna clara quando a história é vista de trás para frente, porque enquanto ele se sentia abandonado, Deus estava alinhando tempos, pessoas, cenários e principalmente o coração de José. O silêncio de Deus não foi ausência de amor, foi profundidade de cuidado, porque respostas rápidas teriam poupado a dor, mas não teriam formado o homem que seria capaz de salvar vidas, reconciliar famílias e governar com sabedoria. José não foi esquecido. Ele foi protegido de si mesmo, de sua imaturidade inicial de sonhos, grandes demais para um caráter ainda em formação. E essa proteção dói porque nos coloca em lugares que não escolhemos, mas nos livra de quedas maiores no futuro. Quando Deus se cala, Ele não está indiferente, Ele está trabalhando fora do nosso campo de visão. E essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar, porque exige confiança sem garantias, fé sem sinais, esperança sem datas. José foi lembrado no tempo certo. Não quando ele queria, não quando parecia justo, mas quando estava pronto e quando o cenário também estava pronto, porque promessas que envolvem muitas pessoas não podem se cumprir de forma precipitada. A história de José revela que o maior perigo não é a demora, é a pressa, porque a pressa entrega coisas grandes a pessoas despreparadas, e isso destrói tanto quem recebe quanto quem é impactado por essas decisões. José foi esquecido por Deus? Não. Ele foi treinado no silêncio, lapidado na dor, amadurecido na espera. E esse treinamento o capacitou a lidar com poder sem se corromper, com passado sem se vingar, com promessas sem se exaltar. O silêncio de Deus, que no início parecia cruel, se revela no final como um dos maiores atos de amor, porque Deus preferiu formar José por completo a apenas livrá-lo momentaneamente. E essa escolha fez toda a diferença. Para quem ouve essa história hoje, a pergunta deixa de ser apenas sobre José e passa a ser pessoal. Eu estou esquecido ou estou sendo preparado? E essa pergunta muda tudo, porque convida à reflexão, à paciência, à confiança, mesmo quando não há respostas claras. A história de José não promete que a espera será fácil nem que o silêncio não machucará, mas garante que ele não é vazio, que ele não é inútil, que ele não é definitivo, e essa garantia é poderosa porque sustenta a fé nos momentos mais escuros. José termina sua jornada não como alguém que venceu apesar de Deus, mas como alguém que venceu por causa de Deus, mesmo quando ele parecia distante. E essa é uma das mensagens mais profundas de toda a narrativa, porque redefine o que significa ser cuidado por Deus. O silêncio não foi um erro no caminho, foi o caminho, e entender isso transforma a forma como encaramos nossas próprias histórias, porque nos permite confiar mesmo sem entender, esperar mesmo sem sinais, perseverar mesmo sem aplausos. José não foi esquecido, ele foi preparado. E essa preparação produziu uma história que atravessa gerações, inspira milhões e continua falando com quem hoje vive entre o poço e o trono, entre a promessa e o cumprimento. A conclusão não é triunfalista, não é superficial, ela é profunda, realista e cheia de esperança. Porque afirma que Deus não abandona seus filhos no silêncio. Ele os forma ali, e quem atravessa esse processo sem desistir, descobre no final que cada lágrima teve sentido, cada espera teve propósito. E cada silêncio foi uma conversa profunda que só pode ser entendida depois que o barulho passa. Se você chegou até aqui, talvez também esteja vivendo um silêncio. E a história de José deixa um convite claro. Não desista no meio. Não abandone a fé no intervalo, não confunda silêncio com esquecimento, porque o mesmo Deus que esteve com José no poço, na prisão e no palácio continua presente hoje, trabalhando, mesmo quando não fala, e esse trabalho invisível pode estar preparando algo muito maior do que você imagina.